Boa noite. Hoje, domingo, 31 de março, parece. domingo, 31 de dia março. 31. Nós vamos iniciar aqui mais um estudo do capítulo 22, sendo que por causa do áudio do, da live, né, ao vivo, o áudio estava tendo um delay, estava cortando muito, então resolvi gravar o vídeo e mais tarde postar no YouTube, porque aí o áudio não tem esse corte, né? Por algum problema técnico que eu desconheço, acontece o delay, né? Que é aqueles, aquele picotamento no áudio. Então, nós vamos agora, capítulo 22 do livro Estrela de Luz. Nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 22 e após o nosso estudo, né? Que hoje, domingo à noite, nós vamos iniciar a nossa reunião mediúnica com os espíritos, ajudando aquelas pessoas que morrem e não conseguem ser resgatadas, sendo que 85%, em torno de 85% das pessoas quando desencarnam não conseguem o resgate imediato e sofrem muito, né, no umbral, em regiões dolorosas, carregando as suas chagas, as suas dores. Eu vou dizendo a vocês que, um exemplo aqui, uma pessoa desencarnou, morreu de câncer, muitos deles carregam no psique o câncer, né? Todos os efeitos colaterais do câncer, as dores horríveis, aquilo tudo é trazido para o plano espiritual. Não deveria ser assim se as pessoas interagissem mais com esse mundo espiritual, se as pessoas compreendessem mais a parte espiritual, se espiritualizasse mais, né? Buscasse o estudo, a compreensão, a doutrina espírita está aí, tem vários grupos espíritas que podem elucidar isso, e isso ajuda muito, porque a faixa vibratória do sofredor, o desespero é tão grande que os espíritos, os bons espíritos, não conseguem resgatar de imediato, ou às vezes é necessário expurgar, né, todos os males que a pessoa adquiriu durante a vida, essa vida pregressa e as outras vidas lá de trás. Ela fica expurgando aquilo no umbral, né, eliminando aquelas chagas, aquelas dores, até que conseguem clarear a mente e pedir o socorro através do arrependimento, através de um pedido sincero, então consegue ser resgatado. Então nós vamos ao capítulo 22, Roma vive em trevas, do livro Estrela de Luz. Eu ainda tinha muitas dificuldades para entender certas coisas que o nosso companheiro nos falava, e sabedor de minhas limitações, eu rogava a Jesus forças para continuar seguindo os seus ensinamentos. Eu buscava em nosso instrutor as respostas para as minhas dúvidas. Davi era um espírito iluminado e conhecia Jesus e seus ensinamentos. Então perguntei a ele: diante de tudo o que você falou, chegou à conclusão de que somos velhos na criação, pois já vivemos muito, passamos por vários lugares e por vários estágios da evolução, até chegarmos aqui. Davi, quando chegaremos ao final de nossa evolução espiritual? Foi a pergunta, né? Ele amorosamente nos disse: meus filhos, não nos preocupemos com isso, pois quanto mais trabalharmos com amor e dedicação, estaremos galgando um patamar com nossa caminhada evolutiva. Simeão se dirigiu a ele e perguntou: Davi, podemos então dizer que já estamos chegando ao meio ou mesmo ao fim de nossa evolução espiritual? E ele sabiamente completou:
Um dia todos nós fomos criados como tantos outros que estão sendo criados agora. Nunca teremos fim. Somos imortais. Somos espíritos milenares e já percorremos um longo caminho. Deus é eterno. Ele existe em todas as épocas da humanidade. Eu senti em meu coração que Davi era um espírito de grande sabedoria e que trazia dentro de si a simplicidade. Quando ele falava, suas palavras eram como bálsamo em nossos corações. Todo aquele tempo de convivência me permitiu ver o grande amor que ele tinha pela humanidade. Então pensei, como Jesus, o mestre dos mestres, deve ser evoluído. Com certeza ele apareceu naquela colônia em forma de luz e trazia em seu olhar serenidade e sabedoria. Que caminhos longos ele deve ter percorrido? A que distância ele se acha da nossa evolução? Perguntou ele novamente. Davi, ao ouvir seus pensamentos, voltou a dizer: o mestre fala com o Pai. Ele está com o Pai em todos os momentos. Nós o sentimos, mas não o entendemos ainda. Ele está dentro de nós, do mesmo jeito que estamos dentro do Cristo. E para melhor compreendê-lo, o que temos de fazer? Basta fazermos o que ele nos ensinou a seguir seu exemplo e reencontraremos quantas vezes for necessárias até alcançarmos a evolução que o Mestre Jesus alcançou. Meus filhos, a evolução é infinita, mas a humanidade nunca irá atingir a perfeição de Deus, porque foi Deus que criou a eternidade. Então, todo espírito tem começo, mas não tem fim, né? Ele foi criado, porém, ele daí para diante, ele vai evoluindo progressivamente. Fomos criados simples e ignorantes. Ao chegarmos à nossa casa, eu já me sentia um pouco melhor. Simeão agradeceu ao nosso instrutor por mais aquela oportunidade e disse que todos aqueles ensinamentos estariam para sempre guardados em nosso coração. Despedimos-nos, pois era chegado o momento de nos preparar para fazermos nossa oração. A colônia tinha um sistema de som muito parecido com o utilizado no mundo Estrela de Luz. Todos os dias, ao raiar do dia e ao anoitecer, ouvíamos as mais belas melodias, e aquelas vozes pareciam ser de seres celestiais, e envolvidos naquela vibração de amor, estávamos em estado de êxtase. Orávamos, falávamos com Jesus e ouvíamos suas pregações. No outro dia, bem cedo, um sábado, encontramos-nos com Davi, pois deveríamos voltar à terra para receber um grupo de cristãos que desencarnariam de modo muito trágico. Roma, naquele dia, estava em festa. Grande parte da população eufórica fazia algazarra pelas ruas, aguardando o momento da festa. Haveria um grande evento em uma arena, e alguns cristãos seriam devorados por leões e outros queimados vivos. Gente, lembrando que Jesus é o único ser aqui entre nós, né? Nessa localidade, porque como Jesus existe também infinitos seres como Jesus, porque o universo não teve começo, né? Então, desde aí existe seres como Jesus aí em enorme número. Só que Jesus é o coordenador aqui da Terra, do Sol e lá de Capela também, né? Ele coordena, ele é o co-criador da Terra e do Sol, né? E ele governa a Capela, a constelação de Capela. Então, Jesus é o único que consegue ter uma ligação direta com Deus.
conversar diretamente com Deus, né? E aqui na Terra, muitas pessoas, muitos crentes acreditam que conseguem falar com Deus, sendo que eles falam, na verdade, com espíritos, né? Recebem instruções dos espíritos e não de Deus. Somos muito pequenos ainda para receber mensagens, né? Somos muito imperfeitos ainda para receber mensagens diretamente de Deus. Então vamos lá. Assim que chegamos, dirigimos-nos imediatamente para onde aqueles cristãos seriam martirizados. O lugar estava repleto de pessoas, a algazarra era intensa e gritavam, cantavam e falavam palavrões impossíveis de se imaginar que pudessem ser ditos por um filho de Deus. A maioria das pessoas estava completamente bêbada. O número de desencarnados ali presentes era grande e eles também estavam eufóricos e, por incrível que pareça, agiam do mesmo modo que os encarnados. Ninguém os via. Para meu espanto, observei que ao lado de cada pessoa encarnada ali presente havia 3 ou mais espíritos. E eles tinham formas monstruosas. Nero se encontrava assentado em seu trono, e ao lado estavam várias pessoas. Todos faziam grande farra. Em dado momento ele gritou: "Tragam os cristãos." Rapidamente, seus subalternos caminharam até a porta que ficava bem próximo, e assim que a abriram, vimos uma grande jaula. Eles retiraram os cristãos dali e os levaram até o centro da arena. Eram aproximadamente 30 pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Nero falava impropérios contra Jesus e seus seguidores e dava gargalhadas. Em seguida, mandou soltar os 60 leões que estavam presos próximos dali. Ele queria que o espetáculo começasse logo. Ele ordenara a seus servos que deixassem de alimentar os leões por vários dias, pois assim, no dia da festa, tudo seria muito mais emocionante. Assim que seus subalternos soltaram as feras, eles avançaram sobre aquelas pessoas e, sem demora, começaram a devorar os corpos indefesos. Lembrando, gente, que Nero, ele botou fogo em parte de Roma, porque ele queria expandir o castelo dele. E aí ele culpou os cristãos, né, pelo incêndio. Falou que eles incendiaram. E aí jogou toda a população contra os cristãos, promovendo esse circo todo, né? E também aqui fala realmente a verdade, em que sempre quando as pessoas eram executadas nas arenas, né, nos circos, os leões passavam dias sem ser alimentados, né? Isso aí é fato histórico. Então vamos lá. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não desampara nenhum de seus seguidores. Ele tudo sabia e tudo via. Esperávamos ali para socorrer aquele grupo de cristãos que entregava a sua vida em nome de Jesus e faziam de coração aberto, pois também estavam cumprindo o seu compromisso de levar a boa nova aos corações sofridos e angustiados. Essas pessoas que morreram devoradas pelos leões tinham um compromisso com Jesus muito forte, não é? Um compromisso além do nosso conhecimento de amor e fidelidade, pois naturalmente hoje em dia a maioria de nós numa situação dessa iria renegar Jesus para salvar a vida, a sua própria vida, né? Um ato de covarde, né? Um ato totalmente covarde. Iríamos naturalmente com medo renegar Jesus, mas não eles, né? Que eram mais evoluídos, resignados, estavam ali para que se cumprisse a tarefa, né? Então vamos continuar. Segundos antes
de os leões tocarem seus corpos, seus espíritos foram retirados e levados imediatamente para a dimensão espiritual onde nos encontravam. É sabido, gente, que qualquer pessoa em perigo iminente, que tenha méritos, a pessoa que age correto, a pessoa que tem méritos na vida, na hora da agressão fatal, ela é retirada rapidamente do corpo para não sofrer as dores, né, as dores do martírio. E assim foi feito com os cristãos naquela época, né? Naturalmente existiam aqueles cristãos mais revoltosos por estarem ali, né? Não nessa turma, mas existiam outras turmas que foram queimadas vivas, por exemplo, que renegaram Jesus, né? E outras mais desencarnaram jurando vingança e ódio a Nero e os seus algozes, né? Os seus carrascos. Então, esses, naturalmente, sofreram todas as dores, mas aqueles resignados, puros de coração, eram retirados do corpo físico para não sentir as dores do martírio. Enquanto isso, todo aquele circo foi envolto pelas trevas, todos aqueles espíritos, após serem acolhidos por nossa equipe, podiam presenciar as cenas de seus corpos sendo devorados pelos leões. Naquela mesma tarde, ali mesmo naquela arena, muitas pessoas foram mortas. Elas foram amarradas em postes de madeira para serem queimadas vivas. Olha só, é uma segunda turma que veio e foi queimada viva, amarradas em postes, né? E no mesmo modo, seus espíritos eram retirados antes que o fogo se alastrasse. No livro de Joana de Cusa, né, na época do Cristo, né, que é Joana de Ângeles, hoje mentora de Valdo. Joana de Cusa, ela foi amarrada, ela e o filho dela, num poste, ela vendo todo o sofrimento do filho, e o filho gritando: mãe, mãe, abjuras o Cristo, renegues o Cristo para que sejamos salvos, mãe, renegue ao Cristo para que sejamos salvos. Aí ela disse, Joana falou para o seu filho: cala-te, filho, não vê que Cristo é o bom? Não vê que ele é o Salvador? Ele é o nosso mestre? Cale-se e morra com paz. Foi o ato mais doloroso, é o ato mais doloroso de uma mãe em relação a ver o sofrimento do filho, né? Mas ela foi mais fiel a Deus e ao Cristo do que a vontade do próprio filho. Então fique aqui como reflexão tudo isso, porque a cada um é dado conforme a sua obra. E na hora do sofrimento e da dor, sejam resignados, sejam pacientes, resignados e confiem em Deus, confiem em Jesus, mas nunca renegue ao Cristo. Isso leva a um atraso espiritual enorme e a dores terríveis também. Fechamos aqui o capítulo 22 e próximo 23, a acolhida. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos. Nós agora vamos iniciar nossa reunião mediúnica, só que vocês não podem assistir, não é? Que assim seja, Jesus os abençoe. Amém.